Boa tarde, meu nome é Rodrigo Carvalho. Estou iniciando a minha apresentação, estou em socialização do estágio 2, na Selfie. A minha tutora foi a Raquel Valauer. Eu fiz o meu estágio na escola Nicolau Anselmo Wecker, aqui na cidade de Estância Velha. É uma escola das que eu escolhi, é que tem menos recursos de todas as redes, em virtude de que eu já ter trabalhado na rede em algumas escolas e conhecer. Eu acabei optando por essa escola justamente para mim ter essa vivência da dificuldade de não ter uma escola com muito recurso, né? E de ter essa vivência de como trabalhar com o que tem lá na escola, né? A minha chegada na escola foi uma chegada, eu fui bem me recepcionaram bem na escola, o diretor, a coordenadora. Logo fui apresentado ao professor Marco, que regia as turmas de qual eu ia fazer o estágio, dos sextos anos, da manhã e da tarde, e dos sétimos anos. Então, na primeira semana a gente fiquei só avaliando, junto com ele nas aulas, observando a movimentação dos alunos, né, como que eles tinham de coordenação, se eles gostavam de estar ali praticando aquele esporte. Então, foi uma semana para eles me conhecerem também, e estava indo tudo bem até nós ter o incidente das enchentes. Então as turmas acabaram diminuindo bastante, nós tivemos que acabar juntando algumas turmas durante o processo, né? Então foi um momento que a gente também teve que fazer adaptações ali no meu estágio. Mas quando eu fui aplicar os planos de aula, as turmas já estavam quase com toda a plenidade dela já voltando. Então deu para fazer bem ali os planos, deu para ter uma boa base. Antes dos planos, então, eu fui conversar com os alunos do interesse. O professor já estava trabalhando a parte de vôlei com eles, mas só jogando. Então eu falei que eu ia introduzir para eles todos a maneira correta de se ter vontade de jogar o vôlei, né? De aprender pela parte certa e não pelo jogando, porque jogando demora um pouco mais para se pegar a técnica e o gosto, né? E muita gente desiste por não conseguir realmente desenvolver as habilidades suficientes para poder jogar o jogo do voleibol, que não é um jogo muito fácil de se aprender, né? Mas com a metodologia certa, ele se torna mais rápido na aprendizagem. Então, essa era a minha base, né? E eu sei que trabalhando essa parte do, dos fundamentos do vôlei, né? O objetivo também era mostrar para eles que o jogo ele é muito coletivo, ele precisa muito do acerto do colega para que o outro também acerte. Então é um jogo que trabalha bastante a equipe, que trabalha bastante o foco, o reflexo, né? E todos os outros valores dentro da educação física. Então é um esporte bem completo por desenvolvimento, né? Então todos ficaram empolgados nas primeiras aulas. Como a gente chega novo na escola, os alunos acabam tendo essa vontade de querer fazer, né, a aula, né? Mesmo que não conheça, por ser novo, eu acho que eles têm essa vontade. As turmas os sextos anos bem agitados, né? Os sétimos anos nem tanto, um pouco mais maduros já, né? Foi mais fácil trabalhar com os sétimos anos, os resultados foram bem melhor nos sétimos anos que nos sextos anos, né? Tive um pouco de situações desagradáveis nos sextos anos à tarde, por falta de disciplina, alunos que não queriam fazer, ficavam sentados, mas enfim, deu tudo certo, né? Então, no primeiro plano de aula, o objetivo então era nós trabalhar os 4 fundamentos do vôlei. Eu não trabalhei os 6, porque não ia dar tempo. Os seis fundamentos não traria muito tempo para fazer toda a parte de teorias e aplicações, não ia, o tempo acabava ficando curto. Então eu optei por fazer só 4 das 4 fundamentos do vôlei, né? Então foi o toque, né, que para mim é essencial, a manchete, né, o saque e a recepção. Deixei de lado então a cortada e a defesa porque, né, são fundamentos que a gente pode fazer mais para frente. Eu acho que os 4 iniciais são para começar a jogar o jogo, né? Os demais vão surgindo até de tanto sacar, vai pegando o jeito da cortada, então acaba que desenvolve isso naturalmente, né? Então, o primeiro que a gente desenvolveu foi o toque. Levei balões na primeira aula, então a gente desenvolveu toques com balões, com bolas mais leves e depois com bolas muito mais pesadas, né? Eu tinha umas bolas de basquete, pedi para eles tocarem,
para eles encaixarem melhor a bola, para eles terem mais um contato com o encaixe da bola. Fui fazendo duplas, troquei as duplas, fiz em trio, depois fiz em quarteto, não podia cair, desafiei eles a fazer tantos toques com os colegas sem deixar cair. Então foi bem proveitoso em todas as turmas, todos gostaram nesse primeiro momento. Sempre no final nós jogávamos o jogo, né? Então todas as vezes a gente tinha a parte do plano ali de técnica e depois aplicava no jogo, né? No segundo plano eu já trabalhei então a parte da manchete, que juntamente a gente aqueceu com a parte do toque de vôlei. Fiz algumas brincadeiras lúdicas ali, né? Tinha que ficar tocando, o outro passando por baixo. Então, a parte do aquecimento ficava sempre bem legal. A manchete, então, foi um desafio para eles, que é bem difícil. A maioria não conseguia entender o movimento, fazer com muita força, a bola ia longe. Então, a postura corporal também na hora de a gente jogar na quadra. Isso foi uma parte bem importante que eles entendessem que tinha que ter uma postura, né? Então a gente começou a focar um pouco, comecei a focar um pouco nessa questão de postura dentro da quadra de jogo. Eu não podia ficar com a mão no bolso, esperando a bola, que não daria tempo, né? Então eles começaram a entender essa parte, começou a ficar cada vez melhor após essa segunda aula, né? E a grande maioria começou a entender e o toque começou a ficar cada vez melhor. Eles começaram a praticar em casa, me trouxeram vídeos, então, que eles tinham olhado como jogavam, trouxeram resultados de alguns times nacionais aqui. Na seleção brasileira estava jogando, na época feminina ali de seleção, eles me trouxeram os resultados, o nome dos jogadores, então eu vi que eles estavam se engajando bastante nesse contexto ali do esporte, né? Na terceira aula, então, que a gente foi pro saque, foi bem divertido, eles gostaram bastante, a gente tinha que acertar os alvos, né? Eu coloquei alvos na outra quadra, então eles tinham que acertar. Aqueles que não tinham força eu coloquei próximo para que tenha aquela sensação de passar a rede, porque sempre é desmotivante quando você toca a bola e a bola não passa na rede, né? Dá para ver no rosto deles que desmotiva os colegas. E isso é uma coisa que a gente trabalhou também, quando o colega errasse, eles motivassem para tentar de novo e acertar, e não criar um comentário desagradável ali, fazendo com que o colega, né, ficasse mais triste ali ainda e não conseguisse mais executar ou parasse de jogar. Então essa é a minha intenção, que eles não tivessem esse tipo de comentários e sim de apoiar o colega quando erra. Eu mostrei para eles que os profissionais também erram o saque ele precisa ser forçado, principalmente na equipe masculina, então o erro é muito alto de errar o saque, né? Então faz parte errar o saque, a gente está aprendendo, então eles entenderam bem essa parte, todos compreenderam e já tiveram uma visão diferente do que era sacar ali, né? Então ficou bem legal. Nessa partida, então, a gente foi jogar depois, principalmente nos sétimos anos, o jogo começaram a ficar muito mais dinâmico, a bola caía bem menos no chão, já estava tendo alguns ralis, estava ficando bem interessante. Alguns dos alunos se interessaram bastante, perguntando se não tinha escolinha de vôlei ali por perto, né? Então, de certa maneira, estava funcionando bastante as aulas, e eu vi que eles estavam realmente aprendendo e estavam se divertindo na aula e gostando e querendo buscar esse esporte fora. Então era um objetivo que para mim era a intenção mais no final e já estava acontecendo no terceira aplicação, no terceiro plano, né? Então no quarto plano era a recepção, então receber aquela bola que vem, né? Então eu trabalhei muito movimentação, posicionamento, olhar, saber fechar os espaços, eles cobrirem os espaços. Foi uma aula que a gente fez em duas partes, porque ele é bem complexa, essa parte de movimentação, eles entenderam que eles têm que estar antes do movimento, que eles têm que chegar primeiro. Então foi uma aula assim bem desafiadora, mas que deu bastante resultado depois no último plano, que era jogar, que a gente fez mini equipes, mini jogos de vôlei. Então funcionou bem legal, a gente viu a diferença que foi bem grande. O professor até comentou que a diferença deles, que era só jogar futebol na hora do recreio, tinha muita gente querendo jogar vôlei. Então eu acho que a gente acabei causando um efeito positivo lá na escola, de oferecer um outro esporte de uma aplicação diferente, indo pelo caminho certo ali, de aplicação dos movimentos certo, indo devagar, ludicamente, né, brincando com o esporte, e não só levando aquela parte do jogo a sério, né? Então eu me diverti muito, queria ter continuado, né? Mas a gente encerrou bem o estágio,
né? Eu acho que tive uma experiência, por mais que eu já tenha tempo na escola, satisfatória, e eu gostei muito de atuar com eles, né? Até queria continuar mesmo, pediram para a gente fazer projetos lá e continuar, né? Então, eu acho que a gente acabou atingindo um bom resultado com as aulas e com os planos que eu acho que funcionaram bem, né? Então, eu me despeço, quero agradecer a professora, que tive bastante apoio, a gente sempre troquei bastante informações aí, tive bastante ajuda dos colegas no grupo, isso foi bem importante, tá bom? Obrigado.